Aleluias. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Estenda suas mãos para este lugar. Deus da glória, Senhor Todo-Poderoso, Tu és Deus das nossas vidas. Tu és Deus desta igreja, Pai. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, para poder ouvir a Tua voz. Aqui está o Teu servo, o Teu filho, Senhor, instrumento nas Tuas mãos. E tenho certeza, Senhor, que Tu vais ministrar aos nossos corações. Tu vais, Senhor amado, ministrar à nossa vida aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos aprender, Senhor amado, e que tudo isso possa ser colocado em prática nas nossas vidas, Senhor. Usa os lábios do Teu servo, Espírito Santo, que Tu venhas, Senhor amado, a ministrar nos nossos corações essa palavra e que possamos sair, Senhor amado, confortados, que possamos sair, Senhor amado, exortados, abençoados deste lugar, sabendo que Tu falaste conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, é o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar onde você está. Glórias a Deus, aleluia. Legal. Como dizia um amigo em Brasil, é difícil escutar o coruja quando tem o canarinho por perto. Mas tá bom. Espero que vocês ouçam a voz da coruja hoje. Misericórdia. Queridos, eu vou pedir que, por favor, você abra a sua Bíblia. No texto que foi lido aqui no começo pela nossa irmã Maria, o texto está no livro de Romanos, capítulo 10. Nós vamos usar essa versão que nós já estamos usando já desde o domingo passado. É uma versão preciosa. Romanos capítulo 10. Esse vai ser o nosso texto base. Nós vamos ler outros versículos de Romanos também, e alguns outros textos, mas todos os textos estarão baseados nessa tradução, nova versão transformadora. Me chamou bastante atenção essa versão, eu já expliquei aqui. Escute, essa pregação faz parte, é a terceira mensagem dessa série de mensagens sobre missões. O ano passado, obrigado, Davi, obrigado, querido. O ano passado eu tive a oportunidade de estar ministrando sobre o Evangelho na cidade, falamos sobre o livro de Jonas, Romanos, falamos sobre o tema do chamado para a cidade, chamamos de Cochabamba. E eu me lembro que no mês de setembro, preguei aqui nessa mesma igreja o texto de São Mateus, capítulo 28. O título era Os Quatro Fundamentos. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. Foi no mês de setembro, foi a primeira mensagem dessa série sobre missões. A segunda foi no domingo que nós, um domingo que nós pregamos aqui, um domingo retrasado. Nós falamos sobre a questão a semente do Evangelho na Europa. Expomos sobre Atos capítulo 16, quando Paulo entra por primeira vez na cidade de Filipos, que é a porta de entrada para o que hoje nós conhecemos como Europa. E a mensagem de hoje, ela tem como título A Logística de Deus. A Logística de Deus. O Evangelho para as Nações. Eu vou pedir que você preste atenção. É um tema um pouco denso, com alguns conceitos que são bastante relevantes para nós e desafiadores. Queridos, em 1974, na cidade de Lausanne, Suíça, foi realizado um encontro de lideranças cristãs. Estavam reunidos em Lausanne mais de 150 representantes das nações. E ali foi um documento que foi elaborado chamado Pacto de Lausanne. E é interessante porque nesse pacto foi tido como lema o Evangelho todo por toda a igreja em todo o mundo. O lema do Pacto de Lausanne em Suíça em 1974 foi o Evangelho todo por toda a igreja para todo o mundo. E passados já alguns anos, quase 50 anos, já passados 50 anos,
Hoje o mundo com seus 8 bilhões de habitantes, mais de 6.000 etnias ou raças não alcançadas ainda pelo esse evangelho. É interessante porque quando John Kennedy foi assassinado, em questão de horas, mais da metade da população mundial soube do assassinato de John Kennedy. E não fazem muitos anos, e é interessante que, passados 2.000 anos da morte de Cristo, uma boa parte da população mundial ainda não ouviu falar sobre a morte de Cristo. O Islã, nos últimos 50 anos, teve um crescimento vertiginoso de 500%. 500%. O hinduísmo, o islamismo, o budismo não são somente estatísticas frias, dados demográficos e religiosos, não. São sintomas de um sequestro da adoração que pertence ao Senhor Jesus. Eu vou repetir essa parte. Não são somente dados frios. Esse crescimento vertiginoso das falsas religiões, como o budismo, o islamismo, o shintoísmo e outras falsas religiões, é um sequestro do que deveria ser a adoração ao Senhor Jesus. Então, por muitos anos, nós escutamos falar de muitas necessidades das nações e países que precisam de ser alcançado com o Evangelho, e nós caminhamos com estatísticas que chegam a ser cansativas. As pessoas já estão cansadas de ouvir falar, muitas vezes, de nações que precisam de Cristo, só que o enfoque que eu quero dar nessa noite é esse. Missões não começa com a necessidade das nações. Missões começa com um decreto eterno. Missões não está baseado no que do budismo, no islamismo, nas religiões. Missões está baseada em Salmos capítulo 2, versículo 8. Quando Deus diz a Jesus, através do salmista, o poeta, Deus dizendo: pede-me e eu te darei as nações por herança. É um salmo messiânico, é um salmo profético, do próprio Deus olhando para Jesus e falando: pede, filho, pede o que você quiser e eu vou te dar as nações por herança. A missão, então, não se basa na necessidade do mundo. Tem muitas necessidades, mas nós não fazemos missões baseado nas necessidades. Nós fazemos missões porque missões não é ajuda. Missões é uma expedição de reivindicação. A Fernanda Brum canta um hino que eu conheci há pouco tempo. Eu não sei se os pastores já ouviram esse hino da Fernanda Brum, mas me chamou muita atenção. A Fernanda Brum, no seu hino, ela canta assim: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. O título é esse: que o Cordeiro receba a recompensa. Foi uma gravação feita lá na Lagoinha, em Minas Gerais. E a Fernanda Brum segue repetindo o coro: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Talvez essas palavras talvez soem um pouco estranho para você, mas escute. Isso é um cumprimento de uma profecia de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, Isaías falando ali, o servo sofredor, profetizando sobre Jesus. Isaías disse que na cruz, preste atenção, eu preciso que você entenda esse conceito, é muito importante. Isaías diz, em Isaías 53, que na cruz Jesus viu o sacrifício e ele verá o sacrifício e ficará feliz, ele ficará satisfeito pelo seu sacrifício. Então, quando você olha filmes, você olha pinturas, você vê a cara de Jesus na cruz, a cara de um homem somente sofrido, de um homem que está castigado, com certeza, fisicamente, emocionalmente, está ali totalmente lastimado, mas Isaías tem uma outra visão, um outro olhar de Jesus. Isaías vê Jesus na cruz satisfeito com a obra que ele realizou. Existia um grupo chamado os moravianos, os irmãos morávios, e eles tinham um ditado, um lema, um slogan que dizia o seguinte: cada vez que uma equipe moraviana saía, uns irmãos saíam para fazer missões, eles diziam: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Missões não se faz baseado em necessidade, missões se faz baseado nessa expedição de reivindicar a glória que é devido somente a Jesus. E agora eles estão adorando os santos, eles estão
adorando lá no Islã, estão adorando os milhões de deuses na Índia. Essa glória não pertence a essas coisas. A toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor Jesus Cristo. Missões é uma expedição de reivindicação da glória. Em outras palavras, quando nós evangelizamos, quando vai no pueblito, quando vai lá nas montanhas, quando vai nos povoados, a missão é feita legalmente, porque tudo isso, a adoração lá em Palca, em Sapanani, em Larate, no Pueblito, em Oruro, em Cochabamba, toda a adoração das pessoas pertence legalmente a Jesus. Essa é a realidade. Mas aí tá bom. Aí vem uma pergunta difícil aqui. Se as nações pertencem a Jesus, se a adoração das nações pertence a Jesus, por que então as nações parecem tão mergulhadas nas trevas? Por que bilhões ainda dobram os joelhos? Por exemplo, lá na Índia são 360 milhões de deuses. A Índia hoje tem uma população estimada em mais de 1 bilhão de habitantes. Então você tem 360 milhões de deuses. Não é difícil pregar o evangelho lá. Não é difícil você apresentar Cristo como parte desse, em espanhol se fala abanico, desse leque de opções. Jesus é uma opção na Índia. O problema na Índia é quando você apresenta a exclusividade de Jesus. Aí sim você vai ser morto, você vai ser martirizado. Pregar Jesus na Índia não é difícil. Você chega com Jesus e Jesus seria parte desses 360 milhões de deuses. O problema é quando você fala, a salvação somente está em Jesus. Não é Shiva, não são os deuses daí que vão salvar, somente Jesus. Aí começa a perseguição. A exclusividade de Jesus leva ao ódio e à perseguição religiosa. E aí vem a pergunta: por que o secularismo domina na Europa, que antes foi o palco do protestantismo, e hoje na Espanha mais de 64% dos jovens, considera a Bíblia, não odeiam a Bíblia, não odeiam, ninguém está rasgando a Bíblia lá queimando nas ruas na Espanha. O que acontece é que lá para eles a Bíblia é irrelevante e desnecessária. Deus é irrelevante. Eu não preciso orar para que eu receba um bono, para que eu receba uma Bolsa Família. O governo me apoia. Vi recentemente uma entrevista de uns missionários na Suécia. É uma dificuldade grande na Suécia o evangelho, porque ninguém vai para a igreja pedir um aumento de salário, porque o governo dá bom salário. Ninguém vai para a igreja pedindo um carro bom, porque o governo facilita a compra. Ninguém vai para a igreja pedir um carro, porque o programa de habitação é excelente. Ninguém vai para a igreja ficar implorando para ser atendido no SUS, porque o sistema de saúde é excelente. Então os missionários contaram que para pregar o evangelho na Suíça é um desafio grande, porque o governo supre todas as necessidades que o brasileiro, entre aspas, vai para a igreja pedir. Por isso que nós entramos no que nós chamamos de secularismo na Europa, onde 4% da população europeia confessa o cristianismo não católico, não esse balde de religiões, não. 4% na Europa professa o cristianismo protestante, cristão, confessional. E será que Deus é silencioso, então, com respeito a mostrar-se para as pessoas? Será que Deus está se escondendo? Será que Deus se esqueceu de se mostrar a esses povos que não conhecem o Evangelho? Será que a Bolívia e o Brasil são mais privilegiados porque temos muitas igrejas e muitas oportunidades? Será que Deus se esqueceu de lugares, as milhares de ilhas na Oceania, lugares longe onde não tem o Evangelho? A Bíblia diz que não. Deus não se esqueceu. Para entendermos essa logística da glória de Deus, do Evangelho nas nações, nós temos que entender um diagnóstico. Presta atenção, eu sei que você gosta muito dessa palavra diagnóstico, impressão diagnóstica. Precisamos entender o diagnóstico de Deus sobre cada uma das nações. Preste atenção. Para isso eu vou ser um pouco mais didático nessa mensagem e vou tratar com 7 verdades bíblicas. 7 verdades bíblicas para você entender. Qual é a logística, o plano de Deus para as nações? Pastor Omar, a primeira verdade está em Romanos, capítulo 1, por favor, versículo 19 e versículo 20.
Leiamos juntos, por favor. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou, versículo 20, todos, por favor. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. A primeira verdade é essa. Por favor, se você está anotando, tome nota. A primeira verdade é essa. O conhecimento universal de Deus. O conhecimento universal de Deus. O texto de Romanos aqui, Paulo vai dizer que Deus tornou o conhecimento dele evidente a todas as pessoas. Ninguém é um vácuo de conhecimento, presta atenção. Deus se revelou ativamente através da criação. A Bíblia diz em Romanos que o poder divino, o poder eterno de Deus, a sua natureza divina, são vistas claramente desde a criação do mundo. Todos podem ver seus atributos, do nômade beduíno, lá no deserto, ao tecnólogo asiático, cheio de recursos, de IA para todo lado. Desde o doutor ao ignorante, do sábio ao ignorante, todos podem olhar o firmamento e ver a glória de Deus. Vou pedir que o pastor Omar ponha, por favor, Salmos 19. O Salmos 19 é a declaração dessa revelação de Deus. Deus se revelou para toda a humanidade. Deus se revelou para todos. O Salmo 19 vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar noite após noite, eles os tornam conhecidos. Não há som nem palavras, nem nunca se ouve o que eles dizem. A sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e as suas palavras aos confins do mundo. Guarde isso, aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegre-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza o seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. O Salmos 19 é a expressão poética do salmista dizendo que a criação de Deus é a máxima expressão do seu ser. O seu atributo invisível, a sua natureza criadora foi revelada através do cosmos. Essa revelação externa, mas tem mais. Paulo vai continuar dizendo que existe uma revelação interna chamada consciência humana. Eu não sei se você se lembra, é um filme um pouco antigo já, o diretor era Mel Gibson, estava no auge nesse tempo, um filme muito interessante, apocalíptico. Eu creio que é assim que se pronuncia, apocalíptico. Um filme que conta a história de tribos indígenas. É um filme interessante, que mostra isso. Mesmo eles não conhecendo nada de teologia, eles tinham sentido do certo e do errado, eram ignorantes, eram homens da selva, do mato, mas eles tinham dentro deles uma consciência do certo e do errado. Como explicar isso? A psicologia não poderia explicar, a teologia explicaria dessa maneira, falando de que Deus colocou essa revelação interna lá na mente, no conhecimento, na consciência do homem. Em outras palavras, o homem carrega o selo do seu Criador. E eu vou falar sobre isso depois. Nós vamos conversar um pouco sobre a questão da natureza aqui na Bolívia. Você vai acompanhar comigo. Então, queridos, ninguém não tem desculpa alguma. Escute isso. O missionário que sai com a Bíblia na mão, está lá o pastor René, com a esposa na selva, ou os pastores que vão para a selva, outros lugares. O missionário não leva Deus para a selva. Deus já chegou lá primeiro através da criação. Deus já chegou lá no indígena, lá naquela tribo nômade, aquelas pessoas mais esquecidas dos confins do mundo. Deus já se revelou a essas pessoas através das coisas criadas. É assim que a Bíblia disse.
O missionário vai levar a notícia da redenção para aquelas pessoas que estão em dívida com o Criador. Eles não conhecem o Senhor Jesus, eles não conhecem a redenção e a salvação, eles estão em dívida, e nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Porque o problema aqui, humano, é intelectual, é moral, é tema de moralidade. Eles estão em dívidas com o Criador. Eles sabem que Deus existe, mas eles suprimem, eles afogam essa verdade. Romanos capítulo 1 diz que eles afogam, eles suprimem. É como uma pessoa dentro da água e o outro que está fora com a mão na cabeça e empurrando o outro para a cabeça dentro da água para que ele morra afogado. A Bíblia diz que é como essas pessoas que fazem isso como para afogar a outro, é aqueles que conhecem a verdade de Deus, mas eles estão suprimindo, eles estão enganando, eles estão afogando, eles estão forçando ali para que essa verdade não seja revelada. É a verdade da criação de Deus. Agora, entenda bem. Todos têm conhecimento de Deus porque Deus se revelou. Primeiro, não foi o homem que buscou a Deus. Eu me lembro de um missionário que estava sentado, parece que naquela cadeia montanhosa no Himalaia. Ele estava sentado numa das montanhas, estava conversando com os nativos, o missionário, e eles estavam discutindo, e os nativos, os budistas ali diziam, ali naquela fronteira da Índia, ali no Himalaia, e os nativos diziam, não, olha só, nós temos que subir essa montanha, temos que ir lá nesse monastério, temos que buscar, temos que meditar, e temos que ir, temos que fazer, e o missionário só escutando. Daqui a pouco o missionário abriu a boca e disse assim, olha só. Aí, um dos nativos perguntou, mas qual é a diferença do cristianismo? Qual é a exclusividade do cristianismo? Porque todas as religiões são iguais, né? Aí o missionário disse, não, o nosso Deus, nós não temos que subir para encontrá-lo, nós não temos que ir a um monastério para encontrá-lo, nós não temos que ir ao encontro dele, ele veio ao nosso encontro. Aí o nativo olhou e falou, como assim? Que Deus vem buscar o ser humano? Aí o missionário começou a explicar as boas notícias, o evangelho, quando não foi o homem que foi buscar a Deus, foi Deus que veio ao mundo, se revelou numa missão encarnacional, se encarnou aqui na terra, nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, o filho da Virgem Maria, Senhor Jesus Cristo. Não foi o homem que foi buscar a ele veio buscar o homem. A iniciativa foi de Deus, foi de lá para cá, não daqui para lá. A iniciativa nunca é daqui para lá. Sabe por quê? O homem nunca quer buscar a Deus. Uma vez eu escutei uma frase que me chamou a atenção. O homem busca a Deus como o bandido busca a polícia para entregar-se. Em outras palavras, o homem nunca vai buscar a Deus, porque o bandido nunca vai entregar-se. A iniciativa veio de lá para cá. É de lá para cá. Então, agora nos leva à segunda verdade. Nos leva a entender que esse conhecimento dessa natureza de Deus pode condenar. E a segunda verdade está em Romanos, pastor Omar, por favor, capítulo 1, versículo 21 ao 25. A segunda verdade é essa. Mesmo tendo conhecimento, a segunda verdade é: todas as pessoas rejeitam a Deus. Todas as pessoas rejeitam a Deus. Não são algumas, são todas. Olha o versículo 21 ao 25. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal, presta atenção, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Olha o versículo 25, leia comigo por favor o 25, por favor todos. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, leia. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Queridos, outro diagnóstico aqui: o conhecimento foi suprimido, foi abafado. Sim, eles conheciam algo de Deus, mas não adoraram, não agradeceram a Deus. Queridos,
A humanidade, desde a grande Nova York até a selva mais remota, não é ignorante por falta de provas, mas por rebeldia de vontade. Vou repetir essa frase, é importante que você entenda. Desde as grandes cidades até a selva, essas pessoas não são ignorantes por falta de provas. Me dá uma prova. Eu quero uma prova. Não é falta de provas, mas é por rebeldia do coração. Entenda bem, ninguém glorifica a Deus de maneira espontânea. Não existe espontaneidade. Ao rejeitar a luz, ao rejeitar a Deus, o homem caiu em falsas ideias. Aqui vai chamar de ideias tolas. Ou seja, o resultado da negação de Deus, presta atenção, o resultado de negar a Deus não é o nada. Está rejeitando porque é assim mesmo. Não. É a confusão e a idolatria. Vamos falar um pouco de idolatria agora, porque esse é um tema um pouco confuso, principalmente aqui na Bolívia, né? É um tema confuso. Presta atenção. Mas isso vai servir também para o Brasil, para outros lugares. O ser humano, você e eu, nós somos religiosos por natureza. Somos religiosos por natureza. Mas essa religiosidade sem o conhecimento do verdadeiro Deus gera idolatria. É interessante, o pastor Timothy Keller, ele escreveu um livro em português que se chama Deuses Falsos. É um livro muito interessante de ler. Deuses Falsos. Ele diz que a idolatria não se baseia não é somente ídolos. A Maria, o São Pedro, o Santo Expedito, Virgem de Socavon, não são somente ídolos. Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele vai falar que idolatria não é um desejo sincero de buscar a Deus. Aí que essas pessoas elas buscam a Deus, sabe? Elas têm um desejo tão sincero, sabe? É algo aqui, aqui, desejo sincero de buscar a Deus. Só que ele não sabe quem é Deus. Então, ele está adorando, mas ele é muito sincero. Não. O pastor Timothy Keller vai dizer que a idolatria não é um desejo de buscar a Deus, é a máxima expressão da rebelião contra o Deus verdadeiro. Então, quando eu estou na minha casa, eu estou na sacada lá do apartamento, e eu vejo aquelas marchas, aquelas pessoas, e morar na praça de Sacaba é interessante, porque, primeiro, a gente sabe de tudo que acontece na cidade. Segundo, tem marcha todo dia, quase. Então, você vê as pessoas marchando, né? Está lá, e isso é pouco, porque eu conversei com alguns irmãos na Itália, na Espanha, falaram que lá é um absurdo. Aquelas pessoas com aquele andor grande, 30, 40 pessoas carregando um andor de santo. Queridos, ali não é um desejo sincero e ignorante. Não conhece a Deus. Não, é uma rebelião contra Deus. Não tem inocência ali. Não tem é que eles são tão sinceros. Não, é rebelião. A Bíblia diz, e aqui que nós lemos, que eles trocaram a imagem, eles deixaram de adorar o Criador para adorar as coisas criadas. Queridos, é o animismo na Bolívia. É o pachamamismo na Bolívia. Pachamama não é só uma figura bonita, materna, que se você vê nas pinturas mais antigas de Pachamama, você vai ver uma senhora, às vezes uma imagem indígena de uma senhora de cócoras assim, dando a luz, e às vezes embaixo dela, como se nascendo, um globo, dando a luz à terra. A Pachamama, o pachamamismo, a terra-mãe, a deusa-mãe, você fala, não, mas isso é tão bonito, né? Isso é artístico. Não, é o que Paulo diz aqui. Eles adoraram as coisas criadas em lugar do Criador. A terra não merece ser adorada. A terra é criatura, a terra não é criador. O sol, Tataínti, a lua, não são para ser adorados. Isso é uma confusão dos indígenas, dos incas, dos maias, dos astecas, dos egípcios, das culturas antigas, que olharam as coisas e começaram eles sabiam que dentro deles a consciência de um Criador, mas eles rejeitaram essa consciência e começaram a adorar as coisas criadas. Alguém fala, não, mas é que eles não sabiam, né? Eles adoraram o sol porque eles achavam que era um Deus. Eles adoravam. Não é uma coisa inocente. É uma rebelião clara e aberta e exposta contra o Criador e a favor da criatura. E vai mais, a idolatria não se baseia só em Pachamama, ídolos, Maria, Expedito e São Tomás. Não, a idolatria também tem a ver com o secularismo. O Timothy Keller, nesse mesmo livro, ele vai falar dos ídolos urbanos, o dinheiro, a fama, o sexo, o trabalho, a família e a carreira.
Você quer uma definição de idolatria? Simples uma definição. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo aquilo que ocupa o trono de Deus, tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Satanás não está interessado que você se vista de preto e pinte seus olhos e comece a usar triângulos do satanismo e uma Bíblia. Satanás não está interessado nisso. Satanás está interessado que você deixe de adorar a Deus, talvez vivendo a sua própria vida. Talvez você vai continuar sendo uma pessoa saudável, você nunca vai se envolver com o satanismo, você nunca vai vender sua alma para o diabo, você nunca vai firmar pacto na maçonaria, mas só o fato de você não adorar a Deus, não buscar a Deus, Satanás conquistou o que ele queria. Ele não te quer ver aí de vestido de preto aí e todo gótico e aí vendendo a alma para Satanás. Ele quer tirar a adoração que pertence a Deus para as coisas. Se ele conseguir tirar a visão de Deus e colocar a sua visão no dinheiro, no sexo, na fama, nas coisas, na família, me papito, me mamita, se torna um deus, uma deusa. Não é um amor, não é uma consideração, é uma idolatria cega. A carreira, a medicina, como se fosse o auge. Quando eu me formar médico, tudo vai mudar. Está lá o diploma na parede e o vazio no coração. Não, é que faltou uma residência, R1, R2, R3, R4, e conseguiu a residência, fellowship nos Estados Unidos, e vai fazer residência em outros países. Está lá milhares de diploma e o coração está vazio, porque ninguém pode ocupar o trono de Deus no seu coração. Idolatria é toda aquela coisa, seja de gesso, seja de ouro, prata, ou seja de papel, ou tecnológico, que rouba o lugar de Deus no seu coração. Isso é idolatria. Por isso que ninguém é inocente, nenhum ser humano é inocente. Aí alguém pergunta mais, missionário, pega leve aí, né? E essas tribos nativas da Bolívia, e essas tribos nativas do Brasil não alcançadas, e essas tribos peruanas e incaicas que adoravam o Deus Sol, eles não fizeram o melhor que podiam? A Bíblia diz que não. 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 Adorar o Criador no lugar, adorar a criatura no lugar do Criador é uma ofensa. Queridos, sinceridade no erro continua sendo erro. Você ser sincero, você está errado, mas você é sincero, não muda esse erro. E agora a complicação é porque no versículo, aqui o assunto se torna difícil, porque no versículo 24, Paulo vai dizer que Deus entregou, versículo 24, Deus entregou as pessoas aos desejos pecaminosos do seu coração. Escute bem, o julgamento de Deus não é apenas o fogo do inferno. Esse miserável quando morrer vai para o inferno. Não, o julgamento de Deus não começa no inferno. O julgamento de Deus começa quando Deus permite o homem viver na lama que a sua própria idolatria criou. Escute isso. Um caminhão descendo aqui para Chapare, essas descidas aí perigosas, para o trópico, e de repente um caminhão desse perde o freio. O motorista tenta controlar o caminhão e não consegue, o caminhão desgovernado desce, causando um estrago. A Bíblia diz o que Deus fez com as pessoas, ao elas negarem a Deus, rejeitarem a Deus, é o pior castigo que o ser humano pode receber em vida. É Deus tirar o pé do freio da consciência humana. Eu vou contar mais ou menos uma rápida ilustração, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Algumas pessoas dizem, siga o seu coração, siga o seu coração. Hitler seguiu o coração dele e matou milhares de pessoas. Mussolini seguiu o coração dele e matou milhares de pessoas. Os grandes ditadores seguiram o coração deles, estava dizendo, e foram homens sanguinolentos. A pior desgraça para o ser humano é quando Deus tira o pé do freio. O que quer dizer? A pessoa faz o que faz e a consciência já não o acusa mais. Já não tem mais o sinal vermelho de está errado. E isso não é só dos cristãos, não. Não é só de crente, não. É de não crentes, pessoas não cristãs que têm uma consciência muito boa. Aconteceu um problema numa igreja que em Corinto, dentro da igreja, tinha um camarada deitando com a madrasta dele, tendo relação com a madrasta dele.
E o apóstolo Paulo disse: que coisa, vocês estão tolerando esse camarada aí? Tira ele da igreja. Nem lá fora fazem essas coisas. Ou seja, o que Paulo está dizendo, nem os incrédulos cometem essas coisas. O pior pecado, o pior castigo, perdão, para a humanidade é quando Deus tira o pé do freio. E o homem faz o que quer. Faz. O homossexualismo, a pedofilia, todas essas pederastias, todas essas zoofilias, todas essas filias, essas coisas horríveis, essas deturpações sexuais, é Deus tirando o pé do freio, falando: ah, bom, você quer viver assim? Viva a sua vida. Faça o que você quer. Queridos, é o pior castigo para a humanidade. E a Bíblia diz que Deus entregou as pessoas a isso. Se a primeira verdade, então, nos diz que ninguém é ignorante, ninguém é inocente, a segunda nos mostra que todos somos rebeldes. A idolatria não é um problema filosófico, sociológico e de cultura, não. É uma declaração clara e aberta de rebeldia contra Deus. Não estamos apenas desorientados como quem perdeu o caminho. Estamos legalmente, se tem alguém aqui que estuda direito, escute bem essa palavra, estamos legalmente condenados como quem infringiu uma lei. Então isso agora nos leva a uma realidade do tribunal. E a terceira verdade é essa: todas as pessoas são culpadas diante de Deus, diante do tribunal de Deus. Olha, deixa eu fazer um rápido panorama, preste atenção aqui. Os primeiros 3 capítulos de Romanos contêm os versículos mais tristes da Bíblia. Nos 3 primeiros capítulos de Romanos, Paulo retira essa máscara de uma civilidade humana e nos descreve como maus, vergonhosos, insensatos, desleais e insensíveis. Romanos capítulo 1, do versículo 18 até Romanos capítulo 2, versículo 16, Paulo vai mostrar que os gentios, aqueles que não são judeus, não são do povo de Israel, ou seja, todo aquele não judeu, eles estão debaixo de uma condenação. Do capítulo 2, versículo 17 até o versículo 23, aqui Paulo agora ele vai acusar os judeus. Os judeus, o povo eleito, descendência de Abraão, também estão culpados. E Paulo no capítulo 3, agora ele fecha o cerco. Presta atenção. Paulo fecha o cerco e diz: não há nenhum gentio inocente e nenhum religioso superior. Todos. E o veredito final, pastor Omar, está em Romanos capítulo 3, versículo 19. Você está, não, mas peraí, mas você não me conhece, não é assim não, olha só. E começa a argumentar, e a palavra está aqui. Capítulo 3, versículo 19, Romanos. O veredito final é esse. E mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, hoje nós estamos desconstruindo esse mito de um homem inocente da selva boliviana, da África, essa pessoa inocente, e alguém fala, mas esse é inocente que morre sem ouvir o Evangelho, e agora nunca ouviu, esse inocente nunca, essa pessoa lá na África, lá na Índia, no Amazonas, na Bolívia, nunca ouviu o Evangelho, será que ela será condenada? Queridos, primeiro, se o homem é inocente, é complicado, porque de acordo com as Escrituras, se existisse alguém inocente, ele iria direto para o céu, né? Se ele fosse inocente, nem precisaria de um Salvador. Então, logo, não precisa nem do Evangelho, porque ele é inocente. Como é que eu vou mostrar a culpa de alguém se alguém é inocente? O problema é que esse homem inocente não existe, nem na selva, nem na África. Não existe. Nenhum lugar.
Todos somos culpados perante Deus Santo, porque todos rejeitamos o conhecimento de Deus, todos merecemos o juízo, a culpa é universal, a culpa é para todos, o homem da selva mais longínqua, ou para aquele que conhece todas as verdades, a culpa é para todos. Queridos, nós não estamos somente sujos ou confusos, nós estamos legalmente em dívida com Deus. E aqui é interessante, né, porque nos leva à quarta verdade. A quarta verdade é que todas as pessoas estão condenadas por rejeitar a Deus. Romanos 3, versículo 20, vai dizer o seguinte. Romanos 3 diz: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Não é apenas que somos culpados, é que não há absolutamente nada que possamos fazer para mudar isso. Queridos, aí você fala, meu Deus do céu, vim para a igreja domingo, uma palavra para o Senhor, vou buscar uma palavra essa semana, meu Deus do céu, me abençoa, abençoa o pregador. Aí chega aqui, toma, condenado, vai, culpado, miserável. Você fala, será que eu entrei no lugar? Eu estou na igreja ou eu estou no tribunal? Que negócio é esse? Alguns no silêncio, talvez da consciência, chegam a pensar, quem é você, missionário? Miserável. Queridos, todos, desde aqui, já cantaram como é que é aquele grupo, preto no branco, branco no preto, como é que se chama aquele grupo nada? Nada é igual ao seu redor. É uma música que eles cantavam lá de... Como é que é? Ninguém explica Deus. É isso. Todos estamos condenados. Não somos réus aguardando o julgamento, somos condenados aguardando a execução da sentença. Escute, queridos, não somos réus esperando ser condenados. A verdade é que já somos condenados. Agora o que nos aguarda é a sentença. É assim. Aí, outra pergunta que as pessoas fazem, né? Preste atenção. Outra pergunta que as pessoas fazem. Mas espera um pouquinho. Se alguém não teve a oportunidade... talvez você já fez essa pergunta, hein? Talvez você já perguntou, presta atenção. Mas se alguém nunca teve a oportunidade de ouvir de Jesus, não deveria ter um passe livre aí para o céu? Porque a pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Queridos, a resposta é que as pessoas não são condenadas porque não creram em quem nunca ouviram. Elas não são condenadas porque não creram em Jesus que nunca ouviram. Elas já estão condenadas por rejeitarem a Deus na revelação natural, a criação e a consciência. Não é que vão ser condenadas por não ouvirem o Evangelho. Não é que elas serão condenadas futuro. Olha, como elas não vão ouvir de Jesus, um dia elas serão condenadas. Não. É passado. Elas já estão condenadas. Todas já estão condenadas. Eu vou contar uma história, uma rápida ilustração, para você entender aqui essa questão de rejeitar, de rejeição. Aconteceu em Sacaba. Estávamos numa igreja, eu me lembro que o pastor tinha umas grades assim na porta da igreja, e ali as mulheres ficavam vendendo anticúltio, vendendo comida na porta da igreja, e ali as pessoas sentaram, era uma portinha, a igreja tinha aberto só uma porta assim, estreita assim, e as pessoas sentaram todas na escada assim, na porta da igreja. E o pastor se aproximou e disse, por favor, o senhor poderia dar licença aqui, porque as pessoas não conseguem entrar aqui na igreja. O homem olhou e falou assim, por isso que eu odeio a igreja. Não quero saber desse negócio. Brigou. Eu odeio a igreja. Se levantou, pegou uma mulher e saiu. Quando ele fez aquilo, eu fiquei pensando, falei, meu Deus. E ele disse assim, por isso que eu nunca vou entrar nessa igreja. Assim ele disse, por isso que eu nunca vou entrar nessa igreja. Saiu nervoso ali com a comida que estava comendo e foi embora. Só porque o pastor pediu para ele dar um espaço na porta para os irmãos passarem. Quando eu vi aquilo, pastor José, na hora, Deus me trouxe um temor tão grande no meu coração que no dia do juízo, no dia do julgamento, se esse homem não reconhecer o seu pecado, não receber o Senhor Jesus como Salvador,
ele não vai poder falar para Deus: Deus, o Senhor nunca me deu uma oportunidade. Deus, o Senhor nunca me ajudou. Deus, é como Deus mostrando, se ele não se arrependeu, é como Deus mostrando um filme para ele, dizendo: olha, você esteve sentado na porta da igreja e você deu uma palavra de maldição e de rejeição. Você não é inocente. Eu temi muito nesse dia, quando eu ouvi aquela situação, que essa palavra dele poderia ser usada no julgamento dele. Nunca eu vou entrar nessa igreja. Agora, queridos, o assunto é muito sério, presta atenção, por favor. Eu posso imaginar as lágrimas nos olhos do apóstolo. Queridos, olha só, Paulo não está escrevendo isso aqui sorrindo. Estão todos condenados, desgraçados, todos estão sorrindo, aplaudindo, e o povo ali, não. Eu posso imaginar as lágrimas nos olhos do apóstolo Paulo ao escrever esse texto. Ele acabou de provar que todos conhecem a Deus, todos rejeitaram, todos são culpados e todos estão condenados. O tribunal está num silêncio fúnebre. O apóstolo Paulo, talvez em lágrimas, em profunda tristeza de receber essa revelação de Deus, a realidade humana. Mas agora, Paulo enxuga as lágrimas, ele respira fundo e escreve as palavras mais gloriosas de toda a epístola aos Romanos. Depois de declarar essas verdades tão pesadas, tão difíceis de assimilar, rejeitada e odiada por muitos, Paulo, no versículo 21 e versículo 22 do capítulo 3, pastor Omar, capítulo 3, versículo 21 e capítulo 22, Paulo vai dizer essa quinta verdade, que Deus proveu um meio de salvação para os perdidos e os condenados. Eu vou pedir que você leia comigo, por favor, todos, lá de trás até aqui na frente, todos, leiamos forte. Agora, por favor, mude o seu tom de voz, que a coisa mudou, vamos lá. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Versículo 22, somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e isto se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Aplauda o Senhor Jesus Cristo por essa palavra. A quinta verdade é que Deus proveu um meio de salvação. O julgamento não terminou. Finalmente as boas novas. Agora Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem exigências da lei. Como é isso? Deus faz o que o homem não pode fazer. Deus provê a justiça que ele mesmo exige. Presta atenção, Deus exige uma justiça, só que o ser humano está morto, o ser humano está caído no pecado. Nenhum morto, por mais bonito que seja o caixão, por melhor que seja a funerária, o velório, nenhum morto pode voltar à vida por si mesmo. Ali o homem está morto, o homem não pode ter uma justiça que Deus exige. O monge agustiniano Martim Lutero dizia que essa justiça se chama extra nós. Extra nós significa está além de nós. O que eu preciso para ser perdoado não está em mim mesmo. Não são o que os coaches estão ensinando. Você tem um gigante dentro de você. Você é um leão. Vamos lá. E você é um gigante. Mostre que você consegue. Todos gritando: conseguimos, podemos. Não é a teologia coach, senão que a teologia bíblica diz que essa justiça que eu necessito não está em mim mesmo, está além de mim, está em Deus. Não foi um improviso, Deus preparou desde o Antigo Testamento, lá na lei. Aí alguém pergunta: mas para que tinham sacrifícios? Para que oferecer sacrifícios? Para que altar? Para que cordeiro? Para que boi? Para que matar tantas coisas? Deus estava mostrando que todos aqueles sacrifícios eram uma sombra, o que a teologia chama de tipo, figura. Olha só, eu estou chegando em casa, a luz está acesa, a Midiana, minha esposa, está
está na cozinha. Ela escutou o barulho da porta, a porta abriu e fechou. Ela não sabe quem chegou. E ela olha pela sombra e ela vê aquele homem maravilhoso entrando. Aquele homem barbudo, aquele homem lindo, maravilhoso. Não vê eu, vê a sombra entrando. Não ri não, tá? Porque ela pensa assim, tá bom? E aí vai. Ela olha a sombra, ela fala, meu Deus, como diz Cantares de Salomão, o meu amado chegou, as minhas entranhas estremeceram. Ela nem me viu e já está feliz, porque ela viu a minha sombra. Agora quando aparece na cozinha aquele homem lindo, maravilhoso, ela disse, meu Deus, que encanto, que maravilha, que lindo. Você ri, né? Mas vamos lá, deixa eu desfrutar do meu casamento. É assim que o negócio funciona. Escute isso, sombra é uma pequena amostra. Ela viu só a sombra e ela supõe, ela imagina. Agora quando vê o Samuel na porta, oh meu amado, o sacrifício do Antigo Testamento era assim, era sombra, era amostra do que viria, do prato principal. Eu nunca me esqueço, aqui em Cochabamba, eu fui numa festa de casamento de Jean Patrick, era assim que se chamava, Jean Patrick, casou com uma moça boliviana, francês o camarada, francês. Ai meu Deus, espero que, não sei se ele está aqui hoje, mas não está aqui não. Jean Patrick. E fomos na festa. E a pessoa que convidou a gente disse para mim e para minha esposa, olha, é chique o negócio lá, hein? De gala, é chique. Chegamos lá, aquelas mesas fartas, aquelas coisas bonitas, lindo, a festa linda. Um salão de eventos ali pela América, lindo, maravilhoso, irmãos. E daqui a pouco os garçons saem da cozinha. E você tem aquela expectativa, né? Aquela expectativa, os garçons saem da cozinha com aquelas bandejas. Garçom chique, vem aquelas bandejas. Quando desce na mesa, irmãos, uns canapés desse tamanhozinho assim. Canapé se chama no Brasil, né? Canapé, né? Uns negocinhos desse tamanho. Falei, que miserável, o camarada gastou uma fortuna com o casamento para servir esse negócio aqui. Eram umas bolachinhas com uns patezinhos, umas folhinhas assim em cima. Eu fiquei frustrado, eu falei, nossa, comemos ali, comemos aqueles canapézinhos, aquelas coisas, os garçons vinham. Mas a propaganda tinha sido tão maravilhosa do casamento que eu imaginei, uau, mas esses são esses negócios aqui? Ah, não passou muito tempo. A porta da cozinha voltou a abrir-se. Aquele brilho radiante daquelas travessas de alumínios maravilhosas cruzando os corredores. Quando eles chegam, o prato principal. Era pouca comida. Essa comida chique é pouca e você deixa a metade, né? Mais ou menos assim, né? Era pouca comida, mas era tão bonita. Aquele prato. E todo mundo tirando foto. Não queria nem comer, o pessoal tirando foto e comentando, nossa, uau, e tal. O prato principal chegou. Não era os canapés, era o que veio depois. Nós vamos ver aqui que a vinda de Cristo ao mundo é o prato principal de toda a história de Deus. O que aconteceu lá na Arca de Noé, a arca era o símbolo de Jesus, a arca da salvação. Noé e sua família entrou e foi livre do dilúvio, da ira de Deus. Jesus, a arca. Todos aqueles que entram, que estão em Jesus, são livres da ira de Deus. E agora Davi mata Golias, um gigante invencível, ninguém podia derrotar. Quem vencesse dominaria a guerra. Era o poderoso contra aquele pequenininho. Agora Davi vai, o improvável Davizinho vai e derrota o gigante Golias. E ali tem um domínio da guerra. Golias representa o próprio Satanás. Jesus é o Davi, o Satanás que ninguém podia derrotar, a morte que ninguém podia derrotar. E Jesus, o supremo e último Davi, lá na cruz, derrota Satanás, derrota a morte. A história, o protagonista não é Davi, não é Golias. O protagonista é o que virá depois. Davizinho só foi uma amostra de um homem que viria e derrotaria o gigante da morte, o gigante do inferno, o gigante luciferiano. Jesus é o Davi que vence o diabo. Todas as mostras, o cordão vermelho de Raabe descendo no muro, é o símbolo do sangue de Cristo que livra o povo do seu pecado. Cada símbolo, cada homem, cada mulher que foi levantada, juízes, profetas, sacerdotes, era só uma mostra, uma sombra daquele Jesus que viria, não para oferecer uma alternativa. Ele é o caminho, não é uma alternativa. É somente por meio dele agora que nós podemos ser livrados desse tribunal divino de condenação, de condenação, de condenação, de condenação. E essa verdade aqui, o texto termina dizendo, sem nenhuma distinção, é para todos. Escute isso. Oh Senhor, temos que caminhar aqui.
Essa maravilhosa verdade é que Deus proveu a justiça que Ele exige, nos traz um alívio indescritível. Mas agora também Deus faz um desafio radical. Um desafio radical. Se Deus providenciou um sacrifício tão custoso e uma justiça tão perfeita em seu Filho, seria possível haver outra porta, outra alternativa? Se pudéssemos chegar a Deus por nossa própria sinceridade, caridade ou algum sistema religioso, o sacrifício de Cristo teria sido um erro e uma coisa desnecessária. Se houvesse outros meios, por que Ele morreu na cruz? Mas a Bíblia diz que a provisão divina é tão exclusiva quanto gloriosa. Vejamos a sexta verdade. Agora, depois de conhecer a solução, a sexta verdade vai dizer que as pessoas não podem chegar a Deus por outro meio que não seja a fé em Cristo. Uma coisa é você saber que está condenado, saber que existe uma solução, e outra coisa é aceitar a solução. Está enfermo, o diagnóstico é de enfermidade, recebeu ali o conhecimento, uma coisa é receber agora a terapia. Romanos capítulo 3, versículo 21, por favor. Vamos ler até o 26. Romanos 3, 21 diz: agora, porém, conforme prometido, já lemos, vamos para o 22, por favor, pastor Omar. Somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. 23, pois todos pecaram, e não alcançam o padrão da glória de Deus. A outra versão diz: estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24, mas Ele, quem? Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. 25, Deus apresentou, olha, presta atenção, hein? Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve, quem? Deus se conteve, e não castigou os pecados antes cometidos. Olha o 26. Pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente, com a vinda de Jesus. Com isso, presta atenção aqui, ó. Eu preciso, é um tema um pouco denso, vamos dizer, não pesado, mas um pouco denso. Eu preciso que você preste muita atenção. Com isso, Deus se mostrou justo. Fala comigo, justo. Como que Deus é justo? Condenando o pecado. Deus não escondeu o pecado debaixo do tapete. Não, deixa quieto, deixa para lá. Esconde aí, deixa para lá. Não. Deus condenou o pecado. Deixa eu só dar uma pausa aqui para explicar para vocês isso. Como que Deus foi justo em condenar o pecado? No seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus na cruz recebeu toda a ira, todo o castigo, toda a maldade do pecado, da humanidade. Eu já falei isso aqui, mas tenho que repetir. Jesus nunca foi um pecador. Paulo diz que Deus o tornou pecado. Deus não o tornou um pecador. Deus tornou, toda a iniquidade que caiu em Jesus, o tornou pecado. Porque a impecabilidade de Jesus é uma doutrina muito séria. Jesus nunca pode pecar. Então o seu pecado, a sua maldade, e é tão sério esse assunto, o pecado que você já cometeu no passado, por favor, preste atenção. O pecado que você cometeu no passado, o pecado que você cometeu hoje à tarde, e o pecado que você vai cometer amanhã, todos eles estavam em Jesus. Deus o condenou. Deus condenou o pecado. Conta a história de que um cristão, é uma história real, sem muitos detalhes, mas o cristão, ele se aproximou da esposa, era um líder da igreja, se aproximou da esposa e começou a contar para a esposa os adultérios que ele havia cometido, ainda sendo um líder, ainda estando na igreja. Ele começou a contar para a esposa. E a história, interessante que esse testemunho foi contado por ele mesmo, pela própria pessoa, não é outro contou, ele contou isso. Que enquanto ele confessava os pecados de adultério,
as casas de prostituição que ele visitou, as mulheres que ele teve, a história conta que a mulher começou a tremer. Ela entrou numa crise tão grande, ela começou a tremer, e ela tremia, ela ia falando, ela ia para a parede, olha aí essa ilustração, ela ia para a parede, ela tremia, e ele falando, mas meu amor, eu estou arrependido, eu fiz isso, ele começou a confessar, e num dado momento ela começou a gritar, e ela abriu os braços, ela começou a gritar e abriu os braços. Ele conta que naquele momento de confissão, de profundo desespero da esposa, ele viu o rosto de Cristo nela. Não quer dizer, aquele era loiro, olhos azuis. Não é uma figura assim só para descrever, para fazer uma pintura, não. Ele viu como o próprio Cristo no rosto da esposa. E ele contando os adultérios, as prostituições dele. E ela gritava, por quê? E ele viu o próprio Cristo no rosto dela. Significa que naquela cruz, os pecados que já cometemos e que vamos cometer ainda, todos estavam em Cristo, em Cristo. Por isso que Hebreus fala que quando você rejeita a Santa Ceia, que quando você rejeita o sacrifício de Cristo, é pior do que o povo do antigo pacto que rejeitava a lei, porque você está pisando no sangue de Cristo, você está tendo por menosprezo o sangue do Cordeiro. Todos os nossos pecados na cruz, Deus o fez pecado. Mas aí tem uma palavra maravilhosa, a história não termina aí, o versículo termina dizendo que Deus condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Cristo. Na cruz Deus é justo e puniu o pecado em Cristo. Na cruz Deus é justificador e declara o pecador livre e perdoado. Tem um versículo que fala que a justiça e a paz se encontraram e se beijaram lá naquela cruz. Deus é justo, está castigando o pecado em Cristo, mas Deus não é duas caras, é o mesmo Deus. Não é o Deus que Marcião explicou há muitos séculos, onde surgiu o marcianismo, não, que era o Deus do Antigo Testamento, um Deus mau, um Deus bravo, e o Deus do Antigo Testamento, um Deus bonachão, um Deus bobão, Papai Noel. Não, é o mesmo Deus que condena o pecado em Cristo, e é o mesmo Deus que liberta o pecador. Ele é justo e justificador, justo e justificador. Essa é a principal verdade bíblica. Por isso que agora não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho brasileiro, não. Deus vai dar um jeito então, né? Olha, se Deus é assim, tão inteligente, né? Estrategista, Deus vai dar um jeito. Não tem jeitinho, não. O cristianismo é a única resposta para a humanidade. Jesus Cristo é a única resposta para a humanidade. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há, é somente em Cristo, somente em Cristo, somente em Cristo. Aleluias, aleluias. E agora, a última verdade. Se as pessoas, escute isso, então se as pessoas não podem chegar a Deus por outro caminho, e existe mais de 1 bilhão de pessoas sem Cristo, nós temos um problema aqui então. Aqui tem um problema. Se Jesus é o único caminho, e essa multidão de pessoas que não conhecem a Cristo, que já estão condenadas. Se lembra do Pacto de Lausanne? Na introdução, o Pacto de Lausanne dizia: o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. E a 7ª e última verdade é essa: Cristo ordena a igreja que anuncie o evangelho a todos os povos. E o texto bíblico para essa sétima e última verdade, pastor Omar, é Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Nós vamos ler juntos. Versículo 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será... 14, fortes. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele?
E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? 15. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. A logística, o tema da mensagem é esse, a logística de Deus. O Evangelho nas nações. A logística de Deus é essa. Mas nós vamos fazer uma leitura reversa agora. Vamos ler do 15 para o 13. Colocamos o 15. No 15 vai dizer que as pessoas são enviadas. O 15 vai dizer que eles pregam a palavra. Então são aqueles enviados que pregam a palavra. O versículo 14. No versículo 14 disse que as pessoas vão ouvir, as pessoas vão crer e as pessoas vão invocar. Elas vão ouvir, elas vão crer e elas vão invocar. Essa é uma verdade tão poderosa que eu quero ilustrar com uma mensagem que eu escutei de um missionário do Oriente Médio. Um missionário, não me lembro se era do Afeganistão ou do Paquistão, um desses países do Oriente Médio. O missionário foi indagado numa conferência missionária. Perguntaram para ele, por que você permaneceu tantos anos naquele país, mesmo sabendo de que as pessoas não iam escutar o Evangelho? Não houve conversões lá, por que você permaneceu tantos anos? E a resposta do missionário foi essa: se eu não soubesse de que Deus teria escolhido pessoas eleitas naquele lugar, eu não permaneceria. O que ele está tentando dizer? Que não depende de nós, a salvação não depende de eu convencer as pessoas. A salvação tem a ver com ser enviado, e o meu envio, eu vou pregar a palavra, ali vai haver pessoas, não sei quem são, não sei, haverá pessoas que ouvirão, haverá pessoas que crerão, e haverá pessoas que aceitarão o Evangelho. É essa a verdade. E o versículo 13 termina que depois disso, as pessoas que foram enviados, missionários, pregaram o Evangelho, alguém ouviu, alguém creu, a pessoa recebeu, e aí então essa pessoa agora ela vai invocar o nome daquele que foi pregado, e ela vai ser salva. Essa é a lógica da logística de Deus. Pessoas são enviadas para que possam pregar a palavra, ali haverá alguém que crerá, ali haverá alguém que vai ouvir, ali haverá alguém que Deus vai abrir o coração e a pessoa receberá Cristo. Por isso que em campanhas evangelísticas, cruzadas, você vê lá no Billy Graham, aí você fala, não, mas o Billy Graham ali, um monte de gente ia lá para frente, nem sei se é de verdade receber a Cristo. Não compete a gente julgar, nós não sabemos quem Deus estava salvando naquele lugar. Como eu preguei aqui há 2 domingos, Paulo pregava, e a Bíblia diz que enquanto ele pregava, Deus abriu o coração de Lídia para ouvir o que ele pregava. É o Evangelho chegando naquele lugar. Só que tem um problema. Tudo é muito bonito. Só que essa lógica, essa logística missionária, ela é quebrada quando os servos de Deus não pregam o Evangelho. E escute, o Pacto de Lausanne diz que o Evangelho todo, pela igreja toda. Missões, evangelismo não é departamento de igreja. Ah não, o departamento de missões que faça missões. O departamento de evangelismo que faça evangelismo. Claro, tem pessoas que estão lidando com estratégias, com cursos, ok? Mas missões e evangelismo não é um departamento exclusivo, separado da igreja, e os demais ficam olhando, aplaudindo e admirando. Não, o Evangelho é para pregar o Evangelho todo pela igreja toda. Evangelho, ou seja, a igreja é o plano de Deus para pregar o Evangelho. A ONU não pode fazer, nenhum partido político pode fazer, nenhuma agenda mundial pode fazer. Deus decidiu usar a igreja para pregar esse Evangelho, lá na faculdade, lá nas tribos, nos Mocetém, lá nos lugares mais longínquos, no sertão nordestino, nos ribeirinhos do Amazonas, entre os mais ricos dos mais ricos em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades, os quilombolas, os ciganos, as tribos. Deus vai usar a igreja para levar o Evangelho, não tem outra alternativa. E a conclusão é essa. Aqui a conclusão termina a mensagem. Mas antes,
Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui, quero aproveitar, por favor, quero concluir, por favor. Quero me esforçar por isso. Mas antes eu quero que você preste muita atenção agora. O pastor Timothy Keller, fundador da igreja Redeemer em Nova York, faleceu em maio de 2023 devido a um câncer de pâncreas estágio 4, metastásico. Afetou pulmões, ossos, cérebro, estágio 4, câncer de pâncreas. O pastor Timothy Keller presta atenção, ele foi diagnosticado em 2020, ele lutou por 3 anos, e eu acompanhava uma série dele, uma série de vídeos. É uma série maravilhosa. Ele estava fazendo um panorama de toda a Bíblia. Ele começou por Gênesis, são vídeos curtinhos, vídeos curtos. Um panorama bíblico de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números. Quando foi chegando ali por Reis, Crônicas, ele estava tão emagrecido já. Ele não conseguiu terminar a série de mensagens que ele estava gravando. Ele faleceu quando ele gravou a última mensagem em Jó. Se você entrar no site da Redeemer, nos Estados Unidos, da igreja, você vai ver essa série. Ele termina a última mensagem dele no estudo de Jó. E ele faleceu. O câncer de pâncreas tem uma sobrevida de menos de 10% e responde muito mal aos tratamentos. Mas fazem 2 semanas. Presta atenção, por favor. Fazem 2 semanas. Pesquisadores espanhóis do Centro Nacional de Oncologia da Espanha, lideradas por Dr. Mariano Barbacid, desenvolveram uma terapia combinada, foi em dezembro, mas lançaram agora, faz 2 a 3 semanas, uma terapia combinada capaz de eliminar completamente tumores pancreáticos em testes laboratoriais. Os testes laboratoriais foram feitos em camundongos. Curaram os tumores pancreáticos e não houve reincidiva, ou seja, o câncer não voltou nesses animais, não houve metástases. É uma notícia maravilhosa que aconteceu no mês de janeiro. A cura do câncer de pâncreas está chegando, mais ou menos, um medicamento, a previsão é para 2027 já ter esses medicamentos sendo usados por humanos, segundo os estudos. Agora eu pergunto, qual deveria ser a reação dos pesquisadores espanhóis ao verem esses resultados? Quando eu vi essa mensagem, eu lembrei do pastor Timothy Keller. Ele sofreu tanto com a quimioterapia, ele sofreu tanto. Ele tinha tido um tumor de câncer, ele tinha tido um câncer de tireoides há alguns anos, depois aí manifestou câncer de pâncreas, metastásico. Esses pesquisadores deveriam guardar todo esse conhecimento dessa cura que está chegando. Não é fake news, é investigação, é medicina baseada em evidência. Eles deveriam guardar para si, eles deveriam cobrar fortunas inacessíveis que somente um grupo seleto teria acesso. Ou eles deveriam anunciar com urgência de que o câncer de pâncreas encontrou o seu limite. Alguém pergunta, mas é injusto da parte de Deus, né? Agora entenda bem, eu fecho parênteses aqui. E alguém pergunta, mas é injusto da parte de Deus, né? Tantas pessoas não conhecem o Evangelho, vai tudo para o inferno. É injusto, né? É injusto. Injusto é eu e você conhecer a cura do pecado, a cura para a morte eterna, e nos recusarmos a anunciá-la. Isso é injusto. Deus não é injusto em condenar o ser humano, Deus é justo. Injusto é nós termos a cura, o conhecimento da cura, mais de 1 bilhão de pessoas sem Cristo, e nós no nosso mundinho. A minha vida se resume na faculdade de medicina, a minha vida se resume ao meu mundinho ali, queridos. Deus nos abençoou com oportunidades incríveis
incríveis. Deus nos deu uma família, uma casa, Deus nos deu oportunidades. Você que está aqui na Bolívia, você está estudando, você tem família, você tem oportunidades maravilhosas. Deus está te abençoando para que você possa abençoar outras pessoas. A verdade é essa, que Deus derrama a sua bênção sobre nós para que nós façamos conhecido a verdade dele em toda a terra. Por favor, o Salmo não precisa colocar na tela, pastor, mas o Salmo 67 diz isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, que a sua luz brilhe sobre nós, sejamos abençoados. Para quê? O versículo 2 diz que os teus caminhos, para que os seus caminhos sejam conhecidos na terra, e a tua salvação entre todas as nações do mundo. Deus te abençoou. Aqui eu até escrevi esse texto, escute isso. Eu te abençoei para a minha glória, não para que tenhas uma vida confortável, com uma casa grande, um carro bonito, uma carreira invejada, não para que gaste fortunas em férias, educação ou roupas. Essas coisas não são más, mas eu te abençoei para que as nações me conheçam e vejam a minha glória. Deus te abriu as portas para estudar, para ter o que você tem, para ser quem você é, para a glória de Deus. A sua profissão, medicina, engenharia, computação, contador, contabilidade, qualquer profissão, é esse pé formoso que deve levar a cura, que deve levar as boas notícias. Fica de pé, nós vamos orar nessa noite. Eu creio que Deus vai, como a Maria estava orando aqui hoje, na hora da leitura bíblica. O culto em português não é um culto alternativo, não é um culto para somente, você quer aprender português, vai lá. Não, o culto em português não é uma ideia alternativa para quem não pode vir de manhã e vem à noite, para quem não gosta do espanhol e vem no português. Não, Deus nos reuniu nessa casa de oração para que possamos ter propósito de evangelizar, de ser discipulado pelo pastor, de ser pastoreado, de ser cuidado, ser exortado, ser discipulado para cumprir a nossa missão na Bolívia. Hoje o nosso campo missionário se chama Bolívia. Bolívia, como diz o pastor Oswald Smith, cada alma sem Cristo é um campo missionário. Você não precisa esperar somente que o pastor René faça, que o grupo lá do Pueblito faça, que outros façam, não. Cada alma sem Cristo é um campo missionário. Você ouviu as verdades bíblicas. Existe cura para o pecado, existe cura, e é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, já fazia muitos anos. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Você lembra do conflito Japão e Estados Unidos? Nagasaki, Hiroshima, bomba atômica. A guerra havia acabado, o Japão fez acordo de paz com os Estados Unidos, acabou a guerra. E de repente, marinheiros americanos viajando pela Oceania, viajando pelas milhares de ilhas na Oceania, começaram a encontrar prisioneiros de guerra americanos, já idosos, já velhos, presos. Como assim? Eles tinham, esses soldados americanos tinham sido feitos prisioneiros pelos japoneses. Só que eram ilhas tão isoladas, inóspitas, lugares tão difíceis, que a notícia de que a guerra acabou não tinha chegado nas ilhas. E ainda continuavam muitos escravos aliados americanos. A guerra já havia acabado fazia muito tempo, só que a notícia de que havia acabado, havia um acordo de paz, acabou tudo, a notícia não chegou lá nas ilhas. E quando os soldados americanos chegaram para libertar os seus paisanos, os seus compatriotas, encontraram ali homens velhos deploráveis, dizendo: por que acabou a guerra? Eles falaram: mas já fazem muitos anos que acabou a guerra. E aí, por que não trouxeram notícia antes? Por que não avisaram antes? Por que não avisaram antes? Eu quero orar, e essa mensagem me levou às lágrimas hoje à tarde, enquanto eu estava sentado no computador preparando, porque eu estava preparando, e eu comecei a escutar fora do meu apartamento música, uma banda tocando, e eu reconheci a música, porque é muito comum ali no trecho da minha casa, passa os carros levando para o cemitério de Sacaba, e eu saí fora agora à tarde, saí fora na sacada, para olhar o que estava acontecendo. 2 caminhões muito grandes, 2 carretas muito grandes, com uns banners na frente, dizendo ali do senhor que tinha falecido, que era o dono daquela empresa, tinha falecido. 2 carretas grandes, Volvo, essas bonitas, cara chata assim. E atrás vários carros, papi te amo, papi el mejor,
e outro carro vermelho, estava escrito, ele melhor amigo, ele melhor papi, ele melhor patrão. Era um velório de pompas e circunstâncias, tinha 2 bandas tocando, é muito difícil você ver 2 bandas assim. Gastaram muito com aquele velório. E quando eu saí, eu estava preparando a mensagem, quando eu saí fora na minha sacada, eu olhei, eu comecei a chorar, ele me deu uma angústia tão grande, um desespero. O Daniel estava preparando ali o almoço, estávamos juntos em casa, e eu na sacada em desespero. Escute isso, por favor, não se distraia, escute isso. Será que o fim de todo ser humano é somente esse velório? Esse homem conhecia Cristo? A eternidade dele é com Cristo ou no inferno? Que em paz descanse é ao lado de Cristo? Ou no inferno, que onde não haverá paz, descanse? Eu quero que você reflita sobre a sua própria vida hoje. Toda essa realidade missionária, toda essa realidade de missões, toda essa realidade que nós estamos enfrentando. Se Deus pedir a sua alma hoje, você chegar lá no céu, como a história daquele autor, que ele estava tão preocupado, ele estava angustiado, ele queria fazer alguma coisa, e ele foi dormir, e na noite ele teve um sonho, e ele sonhou, o autor sonhou que chegou no céu, e ele chegou no céu ali, e no sonho dele, Deus falou, o que você fez? Você evangelizou? Você falou da cura do pecado? Ou você guardou para você? No sonho ele entrou em profundo desespero, ele acordou assustado, e ele escreveu uma música. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. E ele escreve esse hino maravilhoso. Eu quero que você reflete sobre a sua vida hoje. Você não está aqui na Bolívia por se acaso. Eu quero orar com você. E eu vou pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Você também vai pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Essa é a nossa realidade. Nós temos a cura. E é muito mais poderosa do que a cura do câncer de pâncreas. Muito mais poderosa. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, por favor. Venha. Consagre a sua vida ao Senhor. Peça perdão dos seus pecados. Entregue-se a Deus. As aulas vão começar. Para alguns já vão começar essa semana, na próxima semana. Deus está te levando um grande... O seu campo missionário pode ser a faculdade, pode ser o seu trabalho. Nós queremos orar com você. Eu vou pedir que o nosso pastor nos abençoe com essa oração nessa noite. Reconhecendo a autoridade pastoral. Eu vou descer também, eu preciso dessa oração, junto com a minha família, para receber a direção e a bênção de Deus. Eu vou chamar que você venha aqui na frente, para que o nosso pastor ore conosco, no nome do Senhor Jesus. Pastor José, por favor.